Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite. Sou Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIAP+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência. Oi, obrigado você de estarem aqui nos ouvindo mais um episódio. E hoje a gente vai falar com Rafael Rodrigues Leite, que é estudante de Ciências Sociais no curso de bacharelado da UFPE, Universidade de Pernambuco, da comunidade LGBTQIA+, se identifica como gay. Hoje também ele se identifica como espiritualista. Ele ocupa também uma posição de diretoria LGBT da universidade na qual ele estuda. E hoje a gente vai estar falando sobre as sexualidades não normativas em conflito com a fé adventista. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Esse convite. Quero já iniciar te perguntando para você desenvolver esse trabalho, esse artigo que aborda questões tão importantes e presentes para a nossa sociedade religiosa e também acadêmica. Olá, primeiramente gostaria de agradecer, o convite. E assim, para mim fazer esse artigo foi muito gratificante, porque ao mesmo tempo em que eu estava pesquisando, ali uma questão que me interessa academicamente, também me atravessava pessoalmente, porque eu também fiz parte daquele grupo, daqueles sujeitos que estava fazendo a pesquisa. Então, assim, foi tipo um encontro e eu me rever na minha infância, na minha trajetória na Igreja Adventista, sabe? Que foi uma trajetória bastante conturbada, mas no geral eu tenho um grande apreço pela igreja e fazer o artigo foi reviver todos os momentos, sabe? Eu acho que passa pelo que eu te entendo, de quando eu tenho contato com outros LGBTs e eles vêm contando as suas experiências, eu começo a me identificar com eles em cada ponto por ter vivido algo muito... Porque por viveu aquilo, a gente começa a sentir de verdade a dor do outro e ver o que a gente viveu naquele passado, de quanto a experimentação quanto adventista e você acredita que é possível ser um cristão e LGBT? Então, eu acredito que é possível, sim, ter essas duas identidades, né? Ter religião, no caso, ser cristão, basicamente falando sobre o cristianismo, né, especialmente, e ser também LGBT. Porém, o modelo de religiosidade que a gente tem, né, hoje em dia, e que tem se colocado de uma maneira muito intensa, né, tradicionalmente aqui no Brasil também, é um modelo de religiosidade conservadora, né, que aí eu acredito que é bem complicado você estar na igreja e partilhar daqueles momentos, né, de fé com a sua comunidade de fé, mas e ao mesmo tempo ter uma identidade sexual que difere da heteronormatividade.
muito complicado, mas não é impossível, né? Eu acho que ao mesmo tempo tem grandes avanços também em determinados grupos e determinados movimentos religiosos estarem colocando essa questão da pauta LGBT, né, dentro das igrejas, né, e não como uma forma de ataque à fé, mas sim colocando o amor de Deus como também estendido para essas pessoas, né, para esse grupo. Então, acho que ao mesmo tempo muito difícil, não é impossível, porque existem esses exemplos também que hoje em dia também tem crescido dentro de igrejas, né? E a Igreja Adventista também é uma comunidade que tem tido também exemplos desses, né? Embora não seja aceito oficialmente, né, haja uma resistência em termos institucionais, mas é importante que a gente fale que existem esses outros exemplos, né, essas outras experiências dentro da igreja também. Mas é muito difícil hoje em dia. Sim, é bem complicado. E eu quero fazer uso das suas provocações do seu artigo, porque eu acho elas muito são pertinentes. Existe um lugar para um LGBT adventista? Hoje em dia, eu consigo já ver talvez, sabe, a esperança, a aceitação no futuro. Saber que tem igrejas adventistas oficiais, que não se importa que o membro seja LGBTQIA, que ele possa ter um relacionamento e que ele vai continuar tendo seu cargo na igreja, que ele vai continuar sendo... Isso é, sabe, muito significativo, apesar de ser uma realidade distante. Mas você acredita que há esperança? Existe um lugar para um LGBT adventista dentro da comunidade? Eu acredito que existe, sim, um lugar, sabe? Mas esse lugar não é efetivo a todos os públicos em todos os lugares, atualmente, né, ainda. Porque no meu artigo, né, que foi um artigo bem inicial, não entrevistei muitas pessoas, mas eu já pude ver que há uma certa, como é que eu posso dizer, há um certo incômodo de pessoas LGBTs que são religiosas e estão dentro da igreja adventista. E mais especificamente, se a gente falar no contexto do nosso país e no caso da divisão sul-americana, né? Existe uns avanços em outras divisões pelo mundo da igreja adventista com essa questão de LGBTs e outras questões que envolvem as ditas minorias, né, sociais e sexuais também. Mas isso não se efetiva aqui ainda na divisão sul-americana, né? Então existe um incômodo aí dentro com dessas pessoas que estão na igreja e não querem se desvincular nem da sua identidade religiosa para sair da igreja ou procurar outra igreja e nem quer se desvincular da sua identidade enquanto pessoa LGBT dentro da igreja, né? Que essas duas identidades sejam respeitadas. E até porque a questão da religiosidade é uma questão importante que se fale isso, que está imbricada dentro das pessoas, né? É muito fácil que o movimento LGBT secular fale que a pessoa LGBT tem que sair da igreja porque o Deus dela não a ama, enfim. Existem esses discursos dentro de militâncias LGBTs que acham que ser gay e ser religioso, né, é algo incompatível pela própria natureza do caminhar histórico, né, onde essas coisas se deram. Mas eu acho que isso não é certo a gente falar disso, que é incompatível ser LGBT e ser religioso, sabe? A conjuntura política e social que a gente vive hoje, cultural também, não permite com que isso seja visto. Mas a religião é algo também em disputa, sabe? As narrativas religiosas e teológicas são algo que também estão em disputa. E estão em disputa porque se brincam
com a política do país também, né? E a gente pode ver isso na própria Igreja Adventista, que é a Igreja Mundial, mas determinadas divisões sul-americanas, como eu estava falando, determinadas divisões e associações no mundo têm opiniões e posicionamentos, melhor dizendo, posicionamentos diferentes com relação a essa questão de sexualidades não normativas, né, dentro da igreja. E então eu acredito que no caso específico da divisão sul-americana é uma questão também cultural que envolve e falta de vontade mesmo política, porque não existe religião apartada da política, eu acredito. Posicionamentos políticos são diferentes de posicionamentos partidários, né? Então, acredito que a divisão sul-americana, além dessa questão de cultural, também está imbricada numa certa falta de vontade, sabe, de discutir esses temas. Mas é importante que a gente possa ver outros exemplos em outras associações onde isso já está se dando, e exemplos próprios do nosso país também, e dentro da divisão sul-americana, de pastores e de outros posicionamentos que tentam fazer com que haja uma maior articulação entre essas duas esferas, né? A esfera institucional da igreja, que tem um funcionamento, e a esfera da comunidade adventista, que tem dado outros exemplos dentro da nossa própria divisão sul-americana, sabe? Então, acho que é um caminhar assim, muito lento que está se dando ainda, mas estar aqui falando sobre isso já é um espaço conquistado, sabe? Então, enfim, existem vários exemplos de comunidades que acolhem pessoas LGBTs e adventistas ou LGBTs religiosos, né? Então, isso é bom que se diga. Embora não seja um espaço institucional ainda, há exemplos em outras associações pelo mundo afora, em que nos faz ficar motivados para que isso também aconteça aqui. Acho que é isso. É um espaço que ainda não se efetiva aqui, mas é um espaço que precisa ser conquistado, sabe? Eu não acredito que as pessoas precisam sair da igreja ou deixar para lá a sua identidade adventista para ser LGBTs ou o contrário, sabe? Eu acho que é preciso que haja essa resistência também, sabe? Acho que só assim a gente vai conseguir mudar o rumo das coisas. Eu acho que nesse momento de as pessoas achar de que não é possível coexistir fé e a identidade LGBTQIA se dá exatamente pela história, né? Pelo histórico da igreja sempre perseguir os LGBTs, pelos ataques direcionados, sabe? Os ataques diretos, sem pensar que é o que você está lidando com, sabe? E tal acabe caindo a igreja no discurso do impessoal, sabe? Eles tiram totalmente ela do foco como uma pessoa, e ela trata o outro também de uma forma sem empatia, que anula qualquer humanidade do outro, sabe? Também. E elas acabam defendendo um discurso de ódio. Você que está nos ouvindo, tem a dúvida de que seja divisões, né? A divisão é uma região administrativa da Igreja Adventista, administrativa, que para gerenciar algumas regiões, ela pode gerenciar continentes de continente. E acima dela tem a Associação Geral, e abaixo fica as uniões. As uniões, em alguns casos, se o país for muito pequeno, vai abranger todo um país, ou no país continental vai abranger os estados. Acho que é bem interessante a gente pensar no que o adventismo
diz que é a política dela sobre a homossexualidade. Existe a Declaração de 1999, diz o que sobre a homossexualidade, que vem mostrando alguns textos que eles usam para defender o posicionamento dela, de que ou você deve seguir celibatário ou de que você deve seguir num relacionamento heteronormativo, cis heteronormativo, né? E a gente acaba vendo nisso o seguinte, que muitas das vezes esse discurso, essa declaração é posto em xeque, né? De um caso de um rapaz que fez teologia, concluiu teologia, o chamado aceito, né? Negaram o chamado a ele por ele ser gay publicamente. E isso mostra como o curso da igreja pode ser falho, né? Porque, assim, se ela prega de que você tem que ser celibatário, ele se pôs na situação de seguir celibatário, que ele não ia ser desonesto com ele e seguir um relacionamento hétero para mostrar para a instituição qualquer a instituição negou. E isso é preocupante, porque isso acontece em todas as esferas, tanto na igreja quanto num nível maior, que era ele querendo ser pastor. E mostra que o que é, né, que a igreja não tem espaço para gente quanto LGBTQIA. Você tem espaço, sim, você pode ir na igreja, você pode sentar ali, você tem valor, porque quanto aos dízimos e ofertas, e as ofertas vai estar lá registrando um ACMS bênção para ele. Mas a gente não tem espaço. A gente é o famoso Deus pecador e abomina o pecado. E a gente é, para eles, muitas das vezes, o pecado em pessoa. E acaba com todo o discurso de todos nós somos pecadores. Eu acho esse discurso de todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, não, desculpa, de que pecador e abomina só uma forma impessoal e uma forma que eles acham generosa, uma forma que eles acham de compaixão de tentar se posicionar, mas só o preconceito dessas pessoas, porque todos somos pecadores, não é nesse caso, né? Porque eles não se consideram pecador quando vai se falar de homossexualidade. Sim, assim, essa máxima, né, que existe, de que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, eu acredito que é uma falácia, na medida em que desconsidera toda uma identidade. Quando você fala que Deus te ama, mas abomina que você seja homossexual, por exemplo, né? Que a nossa homossexualidade está ligada ao pecado para a igreja, então você está esvaziando aquela identidade que só se realiza enquanto pessoa LGBT, sabe? Então eu acho que é uma falácia nesse sentido, que não há como você pedir para LGBT deixar de ser pessoa LGBT. Eu tenho esse posicionamento, embora algumas pessoas LGBTs da igreja se renda ao celibato, né? É um posicionamento coerente para quem se realiza nesse posicionamento. Mas eu acredito que a igreja, na medida em que ela fala que aceita homossexuais, mas não aceita a homossexualidade, é algo contraditório, porque ainda está naquela visão de que você é um pecador por ser assim, e precisa renunciar à sua identidade, o que você é, para ser uma pessoa aceita por Deus. Então, acho que que não se sustenta. Você consegue perceber também nisso que a igreja ainda não conhece o suficiente a igreja de forma institucional. A instituição, eu estou falando a instituição, não as pessoas como membro em si, de conhecer a sexualidade a ponto de começar a pôr nas suas declarações. Eu acredito assim,
ela tem o direito dela se posicionar acreditando que é pecado. A prática, porque é isso que a declaração, que a prática homossexual seria o errado, né? Ou ser transgênero, que também tem a declaração de 2017 sobre transgêneros, que ela também se posiciona que a prática seria o pecado, a prática da transgeneria, que seria você fazer a transição, seria pecado. E no caso da homossexualidade, você se envolver no relacionamento seria pecado. Só, ok, se posicionando com a instituição, mas o conhecimento de, olha, você é LGBT e não se torna LGBT, é muito forte. Quando a gente vem pensar no Brasil, que existe um ministério que vai, para quem se encontra, né, dentro dessa perspectiva, pode ajudar, mas eu conheço pessoas que passaram por ministérios de apoio LGBT no Brasil, que afirmam, acredito, que foi devastador para a pessoa tá com depressão no relacionamento, sabe? Eu conheci 3 pessoas que passaram por lá e é triste, sabe? Ver o quanto eles saíram machucados por tentar se enquadrar dentro do padrão da igreja. E dentro desse padrão da igreja seria anular a existência dela quanto pessoa, né? Porque se você não aceita uma parte, você está se negando. Eles fazem uma patrocinada, sabe? Uma auto-rejeição patrocinada. Você não pode aceitar isso, você não pode aceitar isso. Mas eu também consigo entender, dentro do espectro das teologias sobre homossexualidade, é que a pessoa tem também o direito de acreditar que o celibatário é certo, sabe? Para ela, sabe? Mas que ela não possa impor para o outro indivíduo aquilo. E também existe nisso quanto a Su estudou a SGA Kinship para fazer a base do seu artigo, né? E a Kinship já é algo que tá aí desde 1976, né? Para mostrar para o mundo que os LGBTs adventistas existem e resistem, né? Às manobras e os ataques que a instituição. Entrevistar o Gustavo no seu artigo. Como? A última frase eu não entendi. Como foi entrevistar o Gustavo? Sim. Então, foi uma experiência muito diferente, vamos dizer assim, porque eu já tinha saído da igreja, não estava mais frequentando desde 2014. E aí eu entrei na faculdade em 2017, e quando foi em 2018, no segundo semestre, eu cursei uma disciplina, né, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social Qualitativa, e a gente tinha que fazer, a avaliação era fazer uma experiência de pesquisa, né? E foi fazer essa pesquisa que culminou nesse artigo, que foi em Anais, de um evento da Associação Brasileira de História das Religiões. Então, assim, de me envolver com pesquisa já foi algo totalmente novo, porque foi a minha primeira experiência, e também estava sendo para uma disciplina, né, da faculdade, especialmente entrevistar o Gustavo, né, o nome que eu dou para o nome fictício, foi uma experiência muito importante para mim, porque eu pude ver outras experiências que não seja a minha, enquanto adventista e ex-adventistas, né, que saí da igreja por essas questões de sexualidade, né. Isso é importante porque a gente tende a universalizar a nossa experiência, né. Como eu saí da igreja, e foi importante eu ter saído para eu também não estar
pesquisando algo que eu estava totalmente dentro, imerso, isso poderia trazer problemas para mim, metodológicos, mas foi importante eu perceber isso, porque eu pude reviver meus momentos enquanto ex-adventista, né? E também pude ver outras experiências que estavam ainda na igreja, né? Embora depois do artigo, inclusive eu não deixo isso bem claro no artigo, porque tive que reduzir muito para ser publicado em anais, mas depois eu pretendo estendê-lo. Gustavo saiu da igreja adventista, né? Para outra igreja cristã. E isso foi importante, assim, porque foi na época que eu ainda estava fazendo a pesquisa que ele decidiu sair, sabe? E eu acho que isso foi revelador para a pesquisa, quando os objetivos era saber se existe espaço do adventista LGBT dentro da igreja, né? Então, ver esse percurso dele dentro da igreja foi muito revelador também dos objetivos que a gente estava querendo para aquela pesquisa. E foi uma experiência ímpar nesse sentido de que eu pude reviver coisas e também ver uma outra identidade, sabe? De como que ele se relacionava com pessoas do pequeno grupo dele, que era mais aberto, onde ele poderia colocar questões, né? Porque o pequeno grupo é um espaço dentro da igreja, assim, dentro das comunidades que se fazem na igreja nas sextas-feiras à noite, onde há algo mais intimista, institucional, dentro da casa das pessoas, né? E ele tinha um pequeno grupo, então ele pôde colocar questões mais, assim, vamos dizer, polêmicas, né, para a igreja. E aquilo era discutido, aquilo era um espaço de segurança para ele, sabe? E então eu frequentei o pequeno grupo de ver as várias facetas de como se relaciona uma pessoa LGBT adventista, né? Quais são os lugares seguros que existem, onde ele pode falar com pessoas com as quais ele confia, né? Para determinados temas, que na igreja de sábados, domingo nos cultos, isso não deveria estar bem evidenciado, sabe? Então, ver esses processos de Gustavo foi muito importante para mim. E eu acho que, por ser a minha primeira experiência de pesquisa, eu acho que comecei muito bem nesse sentido, né? Que a gente ver coisas que a gente poderia ter melhorado, mas também ver coisas que encaixou, sabe? Se não tivesse sido essa pessoa ou esses processos, talvez não teria me desenvolvido bem, ou teria desenvolvido outros pontos que eu desenvolvi quanto pesquisador. E eu acho que é isso, eu acho que é uma experiência que a gente acaba tendo e que não deixa de ser muito importante, né? Apesar de ser a primeira e algo bem inicial. Acredito que o pequeno grupo seja, né? Não vai ser. Eu acredito que ele seja independência das igrejas adventistas pelo seguinte, você consegue abraçar muito mais pessoas sem o julgamento. E eu acho que é o ambiente onde as pessoas se encontram mais aceitas. Apesar de eu ter tido uma má experiência dentro de um pequeno grupo em uma ocasião especial quanto sexualidade, no geral, eu me sinto acolhido dentro da comunidade, ali, pequeno grupo no qual eu estava inserida. Inclusive, eu tenho muitas boas memórias de pequeno grupo. Só tem uma na minha em específico, de que eu estava dentro do pequeno grupo. Eu tinha feito uma publicação em 2017 no Facebook sobre LGBT, e eu nunca tinha feito, né? E as pessoas ficaram tão chocadas, e essas pessoas comentaram na minha postagem, igreja, né? Membros na minha postagem, e o tema do pequeno grupo seguinte, qual foi a sexualidade. Então, assim, eu me senti invadido, sabe? Naquele momento. Eu me senti mal, sabe? Dava uma sensação de não pertencimento mais. E 2017 para mim foi um ano muito ruim dentro da igreja, porque eu comecei a não me sentir pertencente à igreja, até passar bastante tempo e eu voltar a
a comunidade e a qual eu estou, sabe, até hoje, na qual eu amo o adventismo, amo estar na igreja adventista, sabe? Mas foi 2017 foi um ano muito ruim para mim, quanto a pertencimento e dependência que eu tive no pequeno grupo. Mas tirando isso, eu super indico, aconselho as pessoas. E eu acho bem legal quando a gente começa a falar sobre vivências dentro de igreja, é que eu me lembro da sua carta aberta que você fez, e conta a sua experiência, até já iniciava o título dela com uma indagação, né? Teologia queer que a gente precisa, porque a gente sabe que o ambiente de igreja ainda é bélico, né? Para LGBT. E você vem iniciando assim, que eu acho bem legal, ó. Um caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia que se expande para muito mais denominações cristãs. Por uma pessoa que sofreu na pele e na alma só um pouco, só a ponta do que a heteronormatividade religiosa pode implantar sobre a talho de segurança, de adequação e enquadramento social, da solução existencial da problemática pós-moderna. E você tem uma parte que você fala assim, que eu achei bem legal, que é assim: quem sabe como um exemplo e uma inspiração para outros jovens da igreja. Você para simplificar, você está falando sobre isto até a gente declarar publicamente LGBT, né? A gente é o bem queridinho, você ocupa todos, você pode ocupar qualquer cargo, e de uma hora para outra você é o inferno, é o condenado para ele. E vocês passam a se tornar o próprio diabo, que é da crença, né? Da crença adventista. Você passa a se tornar o próprio diabo perante a sua saída do armário, né? A nossa saída do armário. Sim, é muito traumático com essa passagem. Eu tiro por mim, assim, eu não sofri homofobia religiosa, assim, direta na igreja, né? Assim que eu me entendi enquanto pessoa gay, né, LGBT, eu eu participava de vários cargos na igreja e eu entreguei todos os cargos, porque eu não me sentia à vontade pelo que era me dito e pelo que eu sabia que a situação, né, da igreja, a opinião da igreja perante a minha identidade, né, que eu tinha descoberto, assim, entre aspas. E então eu entreguei todos os cargos, mas assim, embora eu não tenha sofrido diretamente homofobia ou tipo eles tenham me tirado de cargos depois que soubesse, isso não aconteceu, eu senti olhares, sabe, indagações, enfim, murmurinhos, determinadas coisas que Você, também não deixam de ser homofobia, né? você foi induzido? É, Você foi induzido a escrever a carta? Você pode falar. acredita nisso? Ou você não escreveu a carta de remoção? Eles te disciplinaram. Não, eu não. A carta, no caso que eu fiz e postei no Facebook, eu não entreguei a eles diretamente. Eu coloquei só no Facebook mesmo. E até hoje eu não sei, você acredita que até hoje eu não sei se meu nome está lá na igreja ainda, sabe? Eu não procurei saber e também ninguém nunca me informou, contatou, para me excluir do hall de membros da igreja, né? Então eu não sei. E assim, até há pouco tempo não me interessava saber sobre isso, né? Se meu nome está lá ou não está, mas depois eu vou procurar saber porque eu descobri que a gente pode transferir para a sua carta para uma outra igreja, né, adventista, até em outro país que tem uma outra visão acerca da homossexualidade, da sexualidade não nativas, né? Eu não sabia Sim. disso até pouco tempo. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Se eu quero
que seja transferida, aí é uma coisa para trabalhar ainda, mas se eu quero ou não, né? Mas assim, é, eu saí da igreja, assim, deixei de frequentar, vamos deixar, porque eu não saí oficialmente, né? Não falei que eu ia sair, mas foi em 2014 que eu deixei de frequentar a igreja, né? As pessoas, o pastor ainda chegou lá, coloca na carta, né? Que eu postei no Facebook, o pastor chegou aí na minha casa, enfim, falando se eu precisava de ajuda psicológica e tal, mas ao mesmo tempo ele não soube me responder a determinadas indagações que eu fiz acerca da homossexualidade e Jesus, né, de Deus. Ele falou que precisava estudar mais, enfim. Aí aqui você percebe que os líderes também pastorais não estão preparados para lidar com essa situação, né, de, de sexualidades não normativas. E quando acontece na igreja, em uma igreja que não está preparada, ou você exclui diretamente, ou você não sabe lidar e acaba também perdendo essa pessoa, como foi o meu caso, né? A igreja, enquanto comunidade, não soube lidar comigo. Eu entreguei os cargos, deixei de ir, depois frequentei, ainda comecei a frequentar, mas eu não me senti acolhido, entendeu? Era como se todo mundo estivesse me julgando com os olhares. E aí eu comecei, e aí me ajudou muito também a eu não desistir do meu relacionamento com Deus, né, com essa entidade, né, que a gente chama de Deus. O que me ajudou muito foram exemplos religiosos em outras comunidades cristãs e também na igreja adventista. A SDA Kinship foi quando eu comecei a conhecer alguns livros que eu comecei a ler, entendeu? Exemplos de outras teologias, teologia negra, teologia feminista, teologia queer. E isso me deu embasamentos teóricos e também de experiências, sabe? Conhecer a experiência de outras pessoas, que me fez ver que, na verdade, não era eu o errado. Na verdade, era toda uma cultura política e uma cultura também religiosa dentro das igrejas que não permitiam que o amor de Deus se estendesse a essas pessoas, a mim, no caso, né? Então, foi em 2014 que eu comecei a deixar de frequentar a igreja, mas a carta foi escrita em 2016. Em 2017 eu voltei para a igreja e fiz um outro texto falando sobre os meus batismos, né, que iriam ser completados naquele ano. Então, não foi uma carta que eu fiz de remoção, onde eu entreguei para a igreja, nem para anciões, nem nada. Foi algo que eu tive que fazer para eu ficar em paz, sabe, com a minha história. Depois de alguns anos, né, porque foi em 2014, eu comecei a escrever em 2016, 2 anos depois, que eu escrevi para ficar em paz, sabe, e também para determinadas pessoas que me acompanhavam no Facebook verem a minha história, sabe, porque determinadas pessoas pararam de falar comigo depois que eu parei de frequentar a igreja. Amigos, sabe, grandes amigos, desde criança, sabe, dentro da igreja, porque eu nasci em um adventista, né? Então tem toda essa questão, e deixaram de falar comigo. E aí houve uma conversa de que eu tinha saído da igreja por ter entrado no ensino médio, no Instituto Federal, e porque eu era da escola adventista, aí no ensino médio eu fui para um Instituto Federal, e aí me falaram que eu estava sendo usado pelo inimigo, não sei o quê, porque não souberam falar comigo justamente porque eu tinha saído da igreja e não tinha, tipo, falado por quê, né, publicamente. E aí também foi uma forma de quem estava preocupado comigo saber do que tinha acontecido, né? Mas se realmente estivessem preocupados, teriam ido na minha casa, e embora tenham ido na minha casa depois de alguns anos, mas tipo aquele negócio de Deus te perdoa, volte para a igreja, é aquele discurso de pessoa desviada da igreja, sabe? Que às vezes só tende a mais afastar a pessoa do que a acolher.
Então, assim, não souberam lidar com essa situação, né? Eu não culpo as pessoas em si, culpo uma estrutura institucional que faz com que as pessoas sejam utilitárias, né? Enquanto você está na igreja, sua subjetividade, você é aceito. Mas quando você deixa de frequentar, não importa, a gente não quer saber o que aconteceu, né? Você está errado, você precisa voltar para a igreja. É isso, não procura saber o porquê. Mas foi uma forma, a carta foi uma forma, não foi nada entregando a anciões, nem nada, foi uma forma de eu ficar em paz comigo mesmo, sabe? Foi mais isso. É, e é isso. Eu acho que eu ia falar mais Eu, alguma coisa, le- mas esqueci. eu lembro que eu ouvi algumas vezes de que eu iria pro inferno, né? Eu iria pro inferno. E por um momento eu acreditei nisso, de que eu iria pro inferno. E aquilo me perturbou muito em 2019. E eu comecei a lembrar, a fazer um resgate de que o inferno não existe na crença adventista. E quando as pessoas vão e falam que são adventistas, que eu iria pro inferno, era mostrando o quanto elas não conhecem a própria crença. Então, se elas são capazes de não conhecer a crença dela quanto pertencente a uma instituição, mostra o quão conhecimentos para entender a gente quanto LGBT, sabe? E foi assim que eu consegui, em 2017, fazer o processo de conseguir perdoar que tinham me machucado muito. Era dolorido olhar para aquelas pessoas que tinham me mandado mensagem, que tinham comentado na minha postagem sobre isso. Eu acho tão legal que quando eu li sua carta a primeira vez, em 2018, eu vi a música que você colocou no final dela, que era da Rafaela. Estive no lançamento desse álbum da Rafaela Pinho, e eu lembro que essa música me tocou muito pela parte assim, que as tradições dariam lugar a outras novas, né? E é assim dentro da comunidade religiosa. Hoje a gente consegue, eu pelo menos consigo perceber que foi construída uma cultura de são LGBT. E da mesma forma que foi construída, principalmente aqui no Brasil, poderiam usar calça dentro da igreja, que as mulheres não poderiam ficar com o ombro lá de fora, que os homens não poderiam. E isso foi desconstruindo, porque não tinha embasamento teológico para isso. Até eles tentavam forçar algumas interpretações, da mesma forma que eles tentam forçar algumas passagens bíblicas para pôr como passagens de relação a homossexuais e transgêneros, né? Sim, muita coisa dentro da igreja, interpretações quanto à homossexualidade, tanto a vestimentas, tudo tem um problema muito grande de hermenêutica bíblica mesmo, né? E aí é um problema que cabe às instituições, né? Cabe aos pastores, enfim, cabe também às formações, né? Às faculdades adventistas, a se atualizarem mesmo, sabe? E, tipo, começarem a ver o que é que estão ensinando a essas disciplinas, né? Nessas disciplinas. Se é algo realmente para se considerar todo o contexto histórico, todo fazer um estudo coerente das escrituras, ou estão fazendo um estudo raso e imbricados com preconceitos culturais e históricos, né? Eu acho que isso é muito importante de ser falado, porque muitas coisas que a gente está discutindo dentro da igreja, é, além de ser uma questão de falta de empatia mesmo, falta de praticar o amor de Jesus, é uma questão teológica, né? De erro mesmo, erro hermenêutico da interpretação da Bíblia. Rafa, eu quero agradecer a participação.
gostaria de acrescentar algo mais no que a gente conversou? Ou você acha que faltou a gente ter abordado? Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Quero agradecer para vocês que estão nos ouvindo. O Rafa foi uma das primeiras pessoas que me entrevistou na vida. Se ele não foi a primeira, ele foi a segunda pessoa que me entrevistou para conversar sobre sexualidade. E hoje, uma forma de gratidão muito importante para mim, eu quero te agradecer por ter me convidado. Obrigado por tudo. Eu não sou o Gustavo, tá, gente? Eu não sou o Gustavo. Ele me entrevistou por outra coisa. Muito agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo e a sua presença, Rafa. Que Deus possa te abençoar e que você volte mais vezes aqui para a gente papear sobre assuntos pertinentes ao mundo da religião e da... Muito obrigado. Obrigado por esse momento. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, né, para criar um certo barulho também, né, de que essas coisas não fiquem à margem, que a gente comece a discutir sobre isso, que a gente comece também a impactar pessoas e a sensibilizar outras pessoas que estão dentro da igreja, né, porque a gente não quer algo restrito a pessoas LGBTs, né, se há um problema dentro das igrejas de acolhimento de pessoas, né, não importa se seja LGBT, não importa que seja de qualquer sexualidade ou raça, enfim, gênero, eu acho que a gente precisa de pessoas que se sensibilizem com essa questão, né, porque o amor de Deus, ele é infinito, e aí as igrejas precisam estar mais envoltas e praticando esse amor de Deus, né, tão discutido e debatido entre eles, mas que infelizmente não se efetiva para todas as pessoas, né? Então acho que é muito importante esse momento e agradeço o convite, parabenizo pelo podcast. De vez em quando dá, eu estou escutando e é maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado. Beijão, gente. Até a próxima. Não esqueçam de compartilhar com amigos de vocês. Beijão. Tchau. Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.